Olá, meu amado, graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos juntos mais uma vez aqui para compartilhar um assunto interessante para você. É muito bom te ter por aqui. Eu desejo que Deus fale profundamente ao teu coração e hoje nós temos um assunto muito interessante para falar aqui. Veja bem, hoje nós vamos falar a respeito da morte. É isso mesmo. Esse assunto que intriga muita gente, que amedronta, que fascina. Como que será a questão da morte, né? A gente costuma às vezes falar, ninguém sabe o que acontece depois que a pessoa morre, porque as pessoas costumam dizer assim, até no ditado, na brincadeira, né? Ninguém que foi para lá voltou para dizer como é que era. Então, existe uma série de especulações, muita especulação, muita falácia a respeito do assunto da morte, né? Agora sim, o que a Bíblia diz disso, gente? Eu quero que você fique com a gente até o final do vídeo. Você está convocado a não assistir até metade, não assistir só o começo do vídeo, você vai assistir até o final, porque este é um assunto de extrema importância para a tua vida enquanto cristão. E ainda que você não seja cristão, este continua sendo um assunto extremamente importante para a sua vida. Tenho certeza que você vai gostar. Vamos embora para o vídeo. Meu querido, como você já sabe, o canal Restauradamente é um canal que compartilha mensagens, reflexões da Bíblia Sagrada para a tua vida. Coisas que vão te edificar, que vão abençoar a tua vida, trazer um ensinamento, uma edificação, para que você se aprofunde cada vez mais no conhecimento da palavra. Abrir a tua mente com relação à Bíblia Sagrada. É por isso que ele se chama Restauradamente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, pode fazer agora. Te inscreve aí, procura o botãozinho aí na sua tela, inscrever-se, se inscreve lá, ativa as notificações para que você não perca nenhuma novidade. Eu sempre costumo dizer, a gente lança 2 vídeos por semana, coisa do alto, coisa do céu para abençoar a tua vida. Sem perda de tempo, vamos falar do nosso assunto agora. Muito bem, queridos, falar de morte talvez não seja um assunto muito agradável para muita gente, né? Ora, se nascemos neste mundo para viver nele, todos os reflexos, todo o conjunto da obra, dos nossos pensamentos, do nosso organismo funcionam como uma orquestra para nos manter vivos aqui. Obviamente que o assunto da morte não agradaria muita gente. E existe uma série de teorias, de falácias a respeito do que acontece com as pessoas após a morte ou no momento da morte. Então várias religiões, várias teorias vão encarar a morte de uma forma. E como este canal é um canal cristão, qual que é a base da nossa fé? Bíblia Sagrada. Vamos entender agora o que é que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Eu não quero nem entrar no mérito do que diz as religiões não cristãs a respeito da morte, né? Eu não darei aqui um vídeo de 24 horas para a gente falar a respeito desse assunto. Vamos nos prender à Bíblia Sagrada, querido. Ela é a base da nossa fé. E aí o apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, porque naquele tempo já havia uma certa interpretação errada por parte dos Tessalonicenses a respeito da morte. Eles esperavam que Jesus viesse buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, como está escrito na Bíblia Sagrada, mas eles esperavam para as pessoas que estivessem vivas. Enquanto as pessoas estivessem vivas ali, eles tinham a esperança de que Jesus viesse arrebatar a igreja e levaria esse povo conforme está prometido. Porém, quando uma pessoa morria, eles pensavam que aquela pessoa não tinha mais a esperança de morar com Deus no céu, que acabou a esperança dela. Paulo, sabendo desse pensamento errado, trouxe aqui essa carta esclarecendo o assunto. E realmente existe muita ignorância a respeito da morte, do que acontece com a pessoa quando morre. E agora nós vamos ver por partes para a gente ter um melhor entendimento desse assunto. Para iniciar, eu já devo te falar como é composta a tua vida. O ser humano ele é formado de espírito, alma e corpo. E a primeira coisa que eu vou te falar é que a alma e o espírito eles não morrem, eles não são aniquilados. O que acontece com uma pessoa quando ela morre aqui na Terra? Quando uma pessoa morre aqui na Terra, somente o seu corpo é que vai se desfazer. A Bíblia diz que o corpo volta para o pó. E essa experiência da separação da alma, do corpo e do espírito através da morte, as pessoas nunca mais vão ver o corpo dessa pessoa como quando ela estava viva, porque esse corpo vai se desintegrar, vai ser sepultado e vai voltar para o pó. Porém, a alma e o espírito continuam na dimensão espiritual. Dependendo de como foi a vida deste sujeito, deste indivíduo, alma e espírito estarão na presença de Deus ou aguardando juízo no inferno. E a Bíblia nos mostra que existe 3 tipos de morte. Segundo a Bíblia Sagrada, existe 3 tipos de morte. A primeira é a morte física. A morte física é essa que eu acabei de falar para você, que consiste na separação do homem interior do corpo. O apóstolo Tiago escreve na sua carta, capítulo 2, versículo 26, que o espírito sem o corpo está morto.
Então a morte física é essa que nós conhecemos. A pessoa para de se relacionar com este mundo. O corpo volta para o pó, separa-se do homem interior e vai seguir-se o juízo. O segundo tipo de morte que fala na Bíblia é a morte espiritual. A morte espiritual, ela é o afastamento da pessoa da presença de Deus. E o que é uma pessoa que está afastada da presença de Deus? É justamente uma pessoa que vive uma vida de pecado. Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 15, está dizendo assim: havendo concupiscência, dá-se à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a pessoa que anda vivendo uma vida de pecado, ela está na condição de afastada de Deus, de separada de Deus. E Deus olha para essa situação e vê o ser humano como vivendo em uma situação de morte espiritual, ou seja, afastado da presença de Deus. Eu já falei várias vezes aqui que não existe comunhão nenhuma entre Deus e o pecado. Essa comunhão, essa aproximação novamente entre Deus e o ser humano só é possível ser feita através de Jesus Cristo. É Ele que traz a pessoa, que traz o ser humano de uma vida de pecado novamente para a presença de Deus. Quando a Bíblia diz lá na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, ela não está se referindo à morte física, que nós conhecemos e falamos há pouco. Ela está se referindo à morte espiritual. Consequência, condição de quem está em pecado ainda, em uma vida de pecado, sem Jesus na vida, sem ter aceitado o sacrifício de Jesus, a condição desta pessoa, infelizmente, é uma condição de afastada de Deus, de separada de Deus. E a Bíblia chama isso de morte espiritual. Entenda lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado da desobediência, eles sofreram ali a morte espiritual, foram afastados da presença de Deus, tiveram que ser expulsos ali do Jardim do Éden. Contudo, continuaram vivos na terra para trabalhar, para procriar, para seguir a vida. A morte natural, a morte física chegaria depois de um tempo, mas naquele momento a morte que eles sofreram foi a morte espiritual. Então não se engane, qualquer pessoa que ainda não tem Cristo na sua vida está numa condição de morte espiritual. Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é a Bíblia. Não fique com raiva de mim, acredite no que a Bíblia está falando, querido, é o melhor que você faz. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 12, está escrito assim: que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e que os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Ou seja, existe sim uma divisão para quem vive em pecado. Não está tudo bem, não. A pessoa está afastada de Deus. Quando Jesus estava chamando os seus discípulos ali, no começo do seu ministério, ele encontra um homem e diz assim, ó, vem e segue-me. Este homem diz para ele assim: mestre, eu vou te seguir, mas espera somente que eu enterre, que eu sepulte o meu pai. Eu tenho que sepultar meu pai. Os funerais ali naquela época demoravam muito tempo e aquele homem estava ali cumprindo o processo do funeral de seu pai. Jesus dá uma resposta para ele que consolida o que a gente está fazendo aqui. Jesus diz assim para ele, ó, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus não estava falando da morte física do pai deste homem, mas Jesus estava falando da condição de morte espiritual das pessoas que ainda estavam vivas. Deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então, amado, grava isso aí. A condição de morte espiritual existe, é a Bíblia que está dizendo. Agora vamos falar da terceira. A terceira morte que a Bíblia fala é a morte eterna. E o que é a morte eterna? A morte eterna é a separação eternamente do homem da presença de Deus. Agora ela acontece por quê? Ela acontece porque o homem insistiu em permanecer na condição de morte espiritual. Aqui nós falamos há pouco. Quando o homem insiste em viver a sua vida que ele vive aqui na terra, estando na condição de morte espiritual, certamente ele vai cair na última morte, que é a morte eterna, que consiste na separação da presença de Deus eternamente. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os homens que matam o corpo e não podem fazer nada contra a alma. Antes, temei aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Ainda em Mateus capítulo 25, versículo 41, está escrito assim: os que tiverem à sua esquerda, ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Por quê? Porque a morte eterna ela não é só uma condição, ela é um castigo, ela é uma punição, é uma sentença para aquele que viveu aqui na terra e rejeitou a salvação de Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa insistiu em permanecer aqui na condição de morte espiritual, passou seu tempo, envelheceu, teve alguma doença, foi assassinado, qualquer que seja o tipo de morte. Ele morreu aqui na terra fisicamente,
e estava na condição de morte espiritual, ele vai cair certamente na condição de morte eterna. E essa morte eterna, ela é o castigo eterno. Existe um texto na Bíblia Sagrada que nos afirma que existe um lugar em que as pessoas sofrerão essa punição. Esse lugar na Bíblia é chamado de Lago de Fogo e também é chamado de Segunda Morte. Olha o que diz Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, feiticeiros, fornicadores, homicidas, abomináveis, idólatras, mentirosos, a sua parte está no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então, querido, como é que eu resumo essa primeira parte aqui? A morte física, ela só atinge o teu corpo. A morte espiritual, ela atinge o teu homem interior, ou seja, o teu espírito e a tua alma. Você pode estar vivo fisicamente e morto espiritualmente. Da mesma forma que uma pessoa pode morrer fisicamente e estar viva espiritualmente. Ou seja, uma pessoa pode ter vida espiritual, estar próximo de Deus, junto com Deus, perdoado, livre do pecado, vivendo uma vida de santidade com Deus, e morrer fisicamente, ela vai ter uma vida eterna, conforme está prometido na Bíblia Sagrada. Agora, a morte eterna, ela vai atingir corpo, alma e espírito, como diz a Bíblia Sagrada. E como é que eu decido isso, Andrei? A vida é te dada aqui na Terra para você tomar essa decisão. A vida que você leva aqui é a oportunidade que você tem de decidir onde é que você quer passar a sua eternidade. Se na vida eterna ou na morte eterna. Se no gozo eterno com Cristo lá no céu, ou se é no inferno, no lago de fogo, sofrendo tormento eternamente. E a Bíblia diz que enquanto há vida aqui na terra, há esperança. Agora eu quero te falar como é que Jesus olha isso. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passa na mente humana as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus olha para essa vida que nós vivemos aqui na terra como uma coisa muito passageira e nos dá a esperança e a chance de termos uma vida eterna com Ele no céu, usufruindo da sua presença e de tudo que é mais maravilhoso. Amado, a vida aqui na terra é tão passageira que todas as vezes que Jesus se referiu à morte física, ele nunca chamava de morte, ele chamava de sono. Quando Jesus estava no seu ministério aqui na terra, ele se encontrou com um homem chamado Jairo, e este homem falou, olha, vai até a minha casa porque a minha filha está enferma. E quando Jesus estava lá, eu vou lá, vamos lá. Estava a caminho, veio o servo deste homem e disse assim, ó, não precisa mais incomodar o mestre porque a tua filha já está morta. Jesus assim, diz assim para ele, ó, ela não está morta, ela dorme. E a menina já estava morta, mas Jesus estava se referindo à morte física como um sono apenas. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, no episódio da ressurreição de Lázaro, Jesus foi avisado que ele estava doente. Jesus demorou ainda alguns dias, os discípulos não queriam que ele voltasse para aquela cidade. E quando ele decidiu ir ao encontro de Lázaro, ele disse a si mesmo, ó, nosso amigo Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo. Ele dorme, mas eu vou lá despertá-lo. Os discípulos falaram assim, ó, se ele está dormindo, fica tranquilo que ele vai acordar. Se referiam ao sono natural de todo dia. E aí Jesus foi bem claro e disse, esse sono que eu estou me referindo é a morte. Isso prova que todas as vezes que Jesus fala em morte física, ele chama apenas de sono, porque ele sabe que isso aqui é muito passageiro. Quando Jesus se refere à morte na Bíblia, ele está se referindo à morte espiritual e à morte eterna, porque para Deus esta é a única morte que existe. Eu falei no começo do vídeo que muitas pessoas têm horror à morte, e realmente nós estamos aqui para viver, mas Deus olha isso de uma forma tão pequena. Agora quando se fala em vida e morte eterna, aí Deus trata como uma prioridade, porque Ele não quer que nenhum homem se perca, que nenhum homem morra eternamente e também que nenhum homem permaneça na condição de morte espiritual aqui, porque ela vai acarretar em morte eterna. Amados, o texto que nós lemos aqui no começo do vídeo, 1 Tessalonicenses 4, verso 16, Paulo dizendo aos Tessalonicenses, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, mais uma vez chamando a morte física de sono. Paulo estava dizendo para eles que quem tem vida em Cristo, quem está vivo espiritualmente, ou seja, quem está ligado, conectado, que aceitou a Cristo como Salvador, que está conectado com Cristo, essas pessoas não precisam temer a morte física, não precisam temer o sono. E aí Paulo sai falando lá que no arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados com Jesus nos ares. E deu toda essa palavra para que aquelas pessoas tivessem esperança, assim como nós temos esperança e confiamos nas promessas de Deus a respeito da vida eterna. E agora eu quero te perguntar, meu amado, como é que está a tua vida nesse cenário? Hoje, você está vivo ou morto espiritualmente? Se estiver,
na condição de morte espiritual, o momento de estar na condição de vida espiritual é agora. Como é que eu faço isso, Andrei? Me fala agora. Você tem que aceitar a Cristo como Salvador. É a única forma de você sair da condição de morte espiritual e passar a ter uma condição de vida espiritual. Que aí, se você estiver na condição de vivo espiritualmente, você pode até morrer aqui no mundo fisicamente, e o teu lugar na vida eterna já está garantido. Quem nos assegura isso é a Bíblia Sagrada. Então, meu amado, esse conceito bíblico é bem claro. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Você não precisa ter medo de nenhuma delas, porque Jesus está aqui para te dar a oportunidade de ter vida e vida com abundância. Aceite esse Jesus e usufrua da vida que Ele oferece a você. Não precisa ter medo da morte. Abrace a vida que Jesus tem para você. Esse vídeo eu quero que você não só curta, eu quero que você compartilhe com alguém. Com certeza tem muita gente precisando ouvir esse assunto e você vai me ajudar a divulgar a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém. Não te esquece de deixar tua curtida e teu comentário. Eu desejo profundamente que Deus abençoe a tua vida e continue te fortalecendo na fé, na tua caminhada cristã. E te dê dias felizes de muita vitória. Deus abençoe a tua vida, meu amado. Segue em frente. Até o próximo vídeo.